E, conforme prometido, a gente fala agora sobre reforma tributária. Nesta quarta-feira, o relator da proposta, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, apresentou o plano de trabalho do projeto no Senado. Com a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, as discussões sobre o texto contarão com ao menos 7 audiências públicas no colegiado. Segundo Braga, a ideia é avaliar a PEC até no máximo início do mês de outubro. Em seguida, o relatório deve ser apresentado para votação na comissão antes de o texto ir ao plenário do Senado. E, para falarmos mais sobre isso, temos um convidado agora, é o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Senador, boa noite, obrigado pela presença. Uma boa noite a você e a toda a grande audiência da Jovem Pan. O senador, começa agora a caminhada do projeto no Senado e vários setores, vários segmentos econômicos cobram mudanças, em relação ao texto que passou pela Câmara dos Deputados. Será que essas mudanças vão acontecer de fato? E, na opinião do senhor, elas são mesmo necessárias? O texto precisa ser ajustado? Sem dúvida alguma, eu disse outras vezes e estou muito otimista para o Senado salvar essa reforma tributária, porque a Câmara apresentou um conceito de reforma. Ela não ouviu os setores e, mais importante, não simulou essa carga tributária nova e como será absorvida por o mais importante, que é o contribuinte, classe média, o trabalhador. A nossa preocupação maior é, através dessas projeções, em conversa com os setores, compreender os impactos dessa reforma para cada um dos setores da nossa economia e o impacto desse impacto sobre o cidadão, que é quem paga o tributo. Pois é, justamente sobre isso que eu queria falar com o senhor, senador, para a gente trazer a conversa aqui para a prática, para ilustrar para quem está aqui nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo. Quais vão ser as principais mudanças no dia a dia, caso aprovado o texto da forma como ele está hoje, ou mesmo que seja submetido a mudanças aí no Senado? Quais seriam os impactos diretos? O que é que mudaria na nossa vida e por que, na opinião do senhor, é tão nociva essa proposta de reforma tributária do governo? A primeira mudança não diz respeito ao texto, mas ao comportamento dos parlamentares, justamente buscando esse diálogo com a sociedade que faz o Senado. Isso é muito importante. A reforma tributária, ela deixa um risco que no dia seguinte, alguns comemoraram, podiam estar todos os governadores, prefeitos atendidos, mas ninguém foi ouvir o cidadão. E se perguntasse para qualquer jornalista, para qualquer contribuinte, então tá, foi aprovada na Câmara, quanto é que você vai pagar de imposto? Ninguém sabia responder isso. É justamente esse, mudança de tramitação até, ouvindo por diversas audiências públicas, o senador Eduardo Braga está se dedicando, e todos nós vamos, que a gente vai entender quais são as projeções. Há setores que devem ter um tratamento diferenciado. Eu entendo, e aí é pessoal, que o princípio deve ser a necessidade, aquele setor é necessário, por exemplo, o agro, por exemplo, educação, por exemplo, a saúde, ou esse é um setor que gera emprego, por exemplo, o setor do turismo, até objeto de uma emenda minha já na proposta, para que todo o setor do turismo, todos aqueles atores que englobam bares, restaurantes, hotéis, agências de turismo, toda a promoção do turismo, que é uma economia forte do nosso país, ela não seja prejudicada. E aquele trabalhador, que se alimenta, que tem alimentação fora do lar, e aí a gente está falando para todas as classes sociais, porque isso é uma realidade, não seja impactado tanto pelo preço do aumento dos impostos no seu dia a dia, nas suas necessidades. Ô, senador, e qual o desenho político hoje do Senado? A gente sabe que o governo está se movimentando, tentando ampliar a base de apoio no Congresso Nacional e usando para isso a reforma ministerial. A gente até falava sobre isso aqui no começo do jornal. Mais ministérios podem ser criados pelo presidente Lula para tentar atrair outros partidos do Centrão. Mas como é que estão as coisas hoje aí no Senado, especialmente? Qual é o tamanho da oposição ao presidente Lula? Qual é o cenário que o governo vai enfrentar nessa análise da reforma tributária? Na campanha à presidência do Senado, o senador Rogério Marinho, que eu apoiei, muitos de nós senadores, nós pudemos contabilizar o voto e nós partimos de 32 senadores no bloco de oposição. É um número que é pouco por uma legislação ordinária, para passar um projeto de lei, mas é um número considerável, por exemplo, para uma PEC, para uma proposta de emenda constitucional. Essa base se mantém. Os movimentos que a gente escuta ocorrem na Câmara, em relação à aproximação de alguns partidos, como o PP e republicanos ao governo, não são vistos no Senado.
até pelo perfil dos senadores do Republicanos, perfil dos senadores do PP, o próprio líder Ciro Nogueira, como ele tem se posicionado, né? E dessa forma, o senador Girão, muito importante para nós aqui, que é a nossa base do Partido Novo, nosso partido coligado aqui como na nossa bancada, junto com o PL, tem se mantido. E assim a gente espera, porque o Senado é a casa alta, é a casa revisora, é o lugar onde a crítica deve prevalecer, de preferência construtiva, porque todos nós queremos o bem do nosso país. Ok, agradeço muito aqui ao senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, pela presença aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite, senador. Obrigado. Boa noite, muito obrigado.